Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, vai fazer o concurso para a Guarda Civil Municipal de Cristalina, em Goiás. É com você que eu quero falar. Hoje a nossa dica especial de Direito Constitucional e como prometido no nosso encontro passado, hoje a gente vai fazer questões aí que vão engrandecer o seu currículo, que vão aí aumentar o seu repertório de Direito Constitucional. Antes de mais nada, eu sou o professor Magno Assis, qualquer dúvida pode me chamar no Instagram lá, @magnoassis44. @magnoassis44. Esse é o meu Instagram, qualquer dúvida pode me chamar lá. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, você vai ser avisado em primeira mão de tudo aí que está rolando nos concursos públicos. A Vale não vai ficar enchendo a sua caixa de mensagens aí com coisas que não são relacionadas a concurso público. Tudo que a Vale vai postar no canal aqui do YouTube vai ter relação direta com o concurso público, você vai ser avisado em primeira mão. Então é importante que, além de você se inscrever no canal, ative as notificações e também deixe o comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, que ajuda muito a gente continuar mantendo esse nível aqui, essa quantidade de vídeos para você de forma gratuita. Então, se você quiser adquirir o pacote da Vale para estudar aqui de forma muito mais organizada do que simplesmente ficar buscando um vídeo ou outro no YouTube, de forma cadenciada, edital verticalizado, ajuda dos professores, PDF para você imprimir, questão para você resolver, tudo ali na faixa para você, de um preço muito especial, você consegue aqui embaixo no link, tem um link que você vai ser direcionado para a plataforma da Vale e lá você vai ver o preço muito especial para você estudar para a Guarda Civil Municipal de Cristalina. Se você quiser adquirir somente a apostila, quero adquirir a apostila para estudar, conversa aqui embaixo, vai ser enviado para você aí, tem alguns locais que tem frete grátis, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de poder estudar aí com a apostila de forma física, porque às vezes você está num ônibus, está no horário de almoço, no trabalho, você não tem um tempo de ficar assistindo a aula, você pode ali ler sua apostila de forma física. O edital para a Guarda Civil Municipal de Cristalina em Direito Constitucional não é um edital pequeno, a banca é a IBEST ou a IBEST, como queira falar, não tem muito histórico de questões de Direito Constitucional, mas eu trouxe algumas questões que eu garimpei aqui da banca e mais algumas que podem cair da mesma forma. Então, antes de mais nada, sou professor aqui de Direito Constitucional, já vou escrever aqui que se você tiver chegado nessa live, nessa transmissão, não é uma live, né? É uma transmissão constitucional. Deixa eu só ver até onde eu posso ir aqui. Até aqui assim mais ou menos, né? Então, até aqui eu posso escrever para não ficar ruim para você. E até aqui assim eu posso escrever. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Constituição e a gente vai acompanhar agora. Alguns artigos eu coloquei aqui no próprio slide para a gente acompanhar e outros a gente vai discutir aqui, beleza? Então, antes de mais nada, considere se inscrever no canal e ative as notificações. Mais uma vez esse lembrete para você. Então, Direito Constitucional é o que a gente tem para hoje. Primeira questão é, sem mais delongas, considerando que dispõe a Constituição Federal de 88 sobre os direitos individuais e coletivos, direitos sociais, políticos e nacionalidade, acionar a alternativa correta. Na sua prova está tudo isso dessa forma. A IBEST, vou falar IBEST, né? Alguns vão falar IBEST, mas eu vou falar IBEST aqui. A IBEST, as questões que caíram recentemente, coloca tudo no mesmo bojo. A maioria das bancas não gosta de fazer essa misturada. A IBEST colocou todas no mesmo bojo, então pode preparar para uma questão bem parecida com essa aqui, que coloca tanto o artigo 5º, artigo 6º ao 11, que traz os direitos sociais, o artigo 12, 13 da nacionalidade, e direitos políticos, que é o artigo 14, 15 e 16. Então a questão trouxe tudo junto. Então é muito comum isso nessa banca. Eu não tinha visto isso em outra banca, colocar todos esses assuntos numa questão só. Mas pode esperar uma questão longa parecida com essa aqui. Todas as questões que eu garimpei aqui dessa banca foram todas questões longas que abordaram assuntos diversos numa questão só. As bancas geralmente não gostam de mesclar esses assuntos numa questão só, gostam de separar, mas a IBEST fez isso e pode continuar fazendo. Creio que a sua prova tem grande chance de cair uma questão dessa forma aí. Obviamente não com as mesmas opções, mas com um enunciado bem parecido com este. Então vamos lá, sem mais delongas. Ao trabalhador rural são assegurados fundo de garantia por tempo de serviço, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho e seguro contra acidentes, providenciado pelo empregado em seguradora de sua preferência. Então o erro está aqui, ó, seguradora de sua preferência. O empregador deve fazer o seguro, mas quem escolhe esse seguro não é o empregado. Então ele tem direito ao seguro contra acidentes, mas não é garantido pelo empregado. O empregado não pode escolher. Esse está o erro aqui, ó, em seguradora de sua preferência. A letra B está correta, porque a letra A está incorreta, a letra B. O habeas corpus será concedido quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
A letra C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada caso do Congresso Nacional por 2/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Não é 2/5, né? É 3/5. 3/5 dos membros. O erro está aí. Está escrito no artigo 5º, parágrafo 3º. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O erro está aqui, ó, no 2/5, né? Não é 2/5, é 3/5. Para que um tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos tenha o mesmo status de Constituição, tem que ser aprovado por 3/5. Aos pobres, na forma da lei, cobre seus registros de nascimento e o de casamento, isentando-se de taxa de certidão de óbito. Está errado isso aqui, né? Os pobres, na forma da lei, é garantido a isenção de taxa para o nascimento e para a certidão de óbito. Não se fala na certidão de casamento, mas aqui falou que cobra seu registro de nascimento. Não cobra registro de nascimento nem a certidão de óbito, é o que muitos falam aí, do direito de nascer e de morrer, né? Cuidado com isso, porque hoje na prática acontece de uma outra forma, acaba que ninguém paga, só que na Constituição é garantido aos reconhecidamente pobres o direito de nascer e de morrer, ou seja, certidão de nascimento e certidão de óbito. As outras, via de regra, são pagas. Então, muito cuidado com isso. O erro está aí, ó. Fez uma salada aí que confundiu todo mundo. Letra E. A pessoa nascida no estrangeiro, de pai brasileiro, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil, será considerado brasileiro naturalizado, se pedir sua naturalização e a partir da data final da missão do pai e o retorno do país. Não faz sentido nenhum, né? Nascido de brasileiro, tem sangue de brasileiro, é brasileiro nato. Brasileiro nato pelo critério do sangue, brasileiro nato, não naturalizado. Naturalizado é aquela pessoa que não tinha nenhum vínculo com o Brasil e resolveu adquirir a nacionalidade brasileira. Então, muito cuidado. Se é filho de brasileiro, é brasileiro nato. Sendo que se ele tiver a serviço da República Federativa do Brasil, ele é um brasileiro nato pelo critério do sangue. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, a gente tem aula aqui especificamente sobre os direitos de nacionalidade. Você vai aqui no CAD da Vale e digita assim, ó, nacionalidade. Vai vir uma aula especificando isso aqui. Se você tem dúvida nessa letra E, não deixe de assistir essa aula. Se você é aluno da Vale, vai lá na plataforma, tem aula lá que eu explico direitinho. Tem uma aula gravada recentemente com modificações e eu até chamo você aqui, se o que você estiver estudando do artigo 12, que trata da nacionalidade, tem grande chance de ter uma questão na sua prova. Principalmente sobre a perda de nacionalidade, que é um assunto relativamente novo, saiu agora no final de 2023. Se a sua plataforma que você estuda, se você estiver estudando só pelo YouTube, se você tiver visto isso há mais tempo, dá uma olhada, porque o artigo 12, parágrafo 4º, que trata da perda de nacionalidade, teve uma interpretação totalmente diferente agora. A Constituição mudou totalmente o jeito de ver a perda de nacionalidade. Então, se você já estudou, já estuda isso há algum tempo, dá uma olhada nisso de novo, que eu tenho certeza que se você estudou mais tempo, você aprendeu isso de forma diversa do que hoje está vigente na Constituição. Então, dá uma atenção especial para o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Aqui no canal da Vale já está adiantado isso, a aula já está totalmente atualizada quanto a esse detalhe. Então, número 1, mais uma vez na tela para você, se você estiver assistindo essa aula gravada, que é o caso com certeza, que essa aula não vai ser ao vivo, apesar de no começo eu ter falado ao vivo aqui, ser live, não é. A letra B é o nosso gabarito, está copiado e colado um remédio constitucional, que é o habeas corpus. Ele é concedido quando alguém sofrer ou se achar, ou ameaçar de sofrer violência ou liberdade de locomoção, por legalidade ou abuso de poder, copiado e colado da Constituição sobre o habeas corpus, letra B, a número 1. Vamos ao número 2, mais uma questão também da mesma banca. Os direitos e garantias fundamentais são instrumentos limitados da ação do Estado, em prol do indivíduo e da sociedade. Eles estão divididos na Constituição Federal por temas, a saber, direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Tá vendo que a banca faz uma misturada, gosta de colocar tudo junto? Pois é, as outras bancas não fazem isso. Você que vai fazer uma banca da IBEST, tenha cuidado com esse tipo de questão. Coloca todos os assuntos no mesmo bojo. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm implicação imediata. Está no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Copiado e colado de lá, certíssimo. A letra B, está pedindo a correta. Então, a nosso gabarito já é a letra A aqui. Letra B. O anonimato é permitido para garantir a livre manifestação de pensamento em razão do princípio da intimidade. Nada a ver, né? Livre manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. Estou falando que o anonimato é permitido, não tem nada a ver, né? Razão do princípio da intimidade. Viajou aí. O anonimato só pode ser quando você vai denunciar um crime. 181, diz que denúncia 81 aí, é garantido o anonimato. Para manifestação de pensamento, é vedado o anonimato.
Está no artigo 5º da Constituição, se eu não me engano, inciso 3. A livre expressão da atividade intelectual artística deve passar pelo crivo estatal, podendo ser censurada se entendida como inadequada para o período. É exatamente o contrário, né? Não pode haver censura, e não precisa de licença para atividade intelectual e artística. O que pode haver é classificação etária. Não confunda classificação etária com censura. Suponhamos que a pessoa vai fazer um evento onde na peça teatral tem uma cena de nudez. O que o Estado pode fazer é pedir para que seja colocado um mínimo de 18 anos, mas ele não pode censurar, ele não pode pedir uma licença para que esse espetáculo artístico, intelectual possa acontecer. O que ele pode fazer é evitar que isso entre crianças lá, colocar aí fiscalização para que pessoas menos de 18 anos possam entrar nesse recinto. Também não pode ser local aberto ao público. Fora isso, ele não pode censurar, ele não pode falar, não vai acontecer. Desde que não tenha um crime acontecendo ali, é uma cena de nudez, é uma cena até de sexo, não tem problema, desde que tenha classificação etária. Muita gente confunde classificação etária com censura ou licença. Classificação etária é uma coisa, censura é outra. Censura ou licença são dispensadas, agora a classificação etária pode haver. Aqui está falando que o Estado pode ser censurado, o Estado pode censurar a liberdade aí, a livre expressão de atividade intelectual artística. Não pode, é vedado a censura e não precisa de licença. Letra D. A inviolabilidade de domicílio proíbe que se entre numa casa sem o consentimento do morador, em caso de flagrante delito. Flagrante delito é justamente uma exceção, né? É proibido entrar numa casa sem o consentimento do morador, sendo que em 4 exceções pode-se entrar nessa casa sem o consentimento do morador. Uma delas é justamente o flagrante delito, é uma questão que tem grande chance de cair na sua prova também. Flagrante delito para prestar socorro ou desastre, e qualquer hora do dia ou da noite tem essas 3 situações, porque essas 3 situações necessitam de urgência. E a 4ª situação, que somente durante o dia, é por determinação judicial. Então, 4 situações que você pode entrar num domicílio sem o consentimento do morador: flagrante delito, desastre, prestar socorro qualquer hora, e por determinação judicial, mandato judicial, ordem judicial, somente durante o dia. Aí fala que não pode por flagrante delito, está incorreta. Essa questão ficou bem fácil aí para quem estuda aqui na Vale. A liberdade de associações para fins ilícitos é plena, não é, né? A liberdade de associações para fins lícitos é plena, vedada de caráter paramilitar e militar. Está errado isso aí, porque a liberdade de associações para fins ilícitos não é plena. Não existe a possibilidade de uma associação para fins ilícitos. Muita gente errou isso aí por falta de atenção. Cuidado, essa é a mais fácil aqui que eu peguei dessas questões, letra A, logo de cara. Então, número 2, letra A. Aplicação imediata quer dizer que assim que saiu a Constituição de 88, que foi 5 de outubro de 1988, a aplicação dessas normas e direitos tem aplicação imediata, determinando aí que seja cumprido de imediato a aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. Porque se fosse garantia aplicação imediata dependeria de normas definindo, mas a aplicação aqui é imediata. Muito cuidado, que essa aqui caiu como correta, mas tem muita banca que muda esse imediata para mediata. Então, se a IBEST resolver fazer isso, trocar imediata aqui para mediata, você vai marcar como incorreto. Cuidado com isso. Eu tenho certeza que estudando aqui na Vale, você não é essa questão de número 2. Questão de número 3. Mais uma questão aí que mesclou vários assuntos, né? Tanto dos direitos e garantias individuais e coletivos, quando ele busca alguma coisa também de interpretação, coisa que a sua banca não pode fazer, mudar a letra da lei, mas uma interpretação, letra de lei fria, ela pode fazer. Sobre os direitos individuais e coletivos, é correto afirmar que todos podem reunir-se pacificamente com armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A pegadinha disso aqui, que muita gente não prestou atenção, é esse com armas aqui, ó. Então, muito cuidado, esse com armas aqui muda todo o sentido da afirmação. Muita gente já marcou isso aqui, porque muita gente confunde autorização com aviso prévio. Então, direito de reunião na Constituição. Direito de reunião. Direito de reunião. A primeira coisa, direito de reunião em local aberto ao público. Local aberto, público. Tem que ser pacífica. Tem que ser sem armas. E, primeiro que você tem que olhar isso, o local é aberto ao público? Sim. A manifestação é pacífica? Sim.
Tá sem armas? Sim. Aí sim que eu vou olhar os outros dois. Preciso de autorização para esse tipo de manifestação? Autorização ou direito de reunião? Não preciso de autorização. Mas eu preciso de outra coisa, aviso prévio. Porque não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada. Aviso prévio. Aviso prévio eu preciso avisar previamente, as autoridades competentes, a autoridade competente precisa de aviso prévio, sim. Então, ó, muito cuidado. Por que o erro estava aqui? Muita gente focou no erro aqui e esqueceu desse com armas aí, muita gente errou essa questão, coloquei essa questão no meu Instagram e muita gente errou. Não quero que você erre essa questão, que é uma questão de nível fácil, mas precisa da sua total atenção. Vou colocar mais uma vez na tela para você, ó. Com armas, esse com armas aqui, ó, quebrou uma bicicleta, né, quebrou a banca, aqui em Minas a gente fala quebrou a bicicleta, né, quebrou a bicicleta de muita gente, então muito cuidado com isso aqui, ó, esse com armas aqui, ó, fez total diferença na hora da sua prova, então muito cuidado com isso aqui, está errada, porque se tivesse copiado isso aqui, colocado sem armas, essa seria a resposta correta. Letra B. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem de autorização, sendo obrigatória a interferência estatal em seu funcionamento. Está errado, né? Não precisa de autorização, independente de autorização aqui, e também o Estado sendo proibida a interferência estatal em seu funcionamento. Está errado também que fala que é obrigatória. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, cuidado, porque muitas vezes, essa aqui é a correta, mas muitas vezes a banca muda esse país aqui para empresas. Cuidado, porque é o desenvolvimento tecnológico do país. E também ela muda essa palavra temporário para vitalício. Desse jeito aqui, está copiado e colado da Constituição, você vai marcar como correto e vai sair para o abraço. Agora, se a banca mudar esse privilégio temporário para vitalício, que acontece bastante, você vai marcar como errada. Ou se ela demonstrar que o desenvolvimento tecnológico e econômico não é do país, mas da empresa, você também vai colocar como incorreta. Então, muito cuidado com isso aqui. Essa está correta porque tem a palavra temporária aqui, a palavra país, é onde as bancas mais mudam. Mas se mudar para vitalício ou empresa, você vai marcar como incorreto. Essa aqui também é fácil achar o erro dela. Ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, mesmo que trabalhada da família, pode ser objeto de penhora. Não pode. Não pode. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, se trabalhada pela família, não pode ser objeto de penhora para o pagamento dos débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Não pode. Uma pessoa um pouco mais crítica responde essa questão, porque essa letra D, ela não traz um direito, ela traz uma vedação. Como ela traz a vedação, não deveria estar no artigo 5º. Então, muito cuidado sobre pequena propriedade rural. Então, vou apagar aqui e a gente vai falar da pequena propriedade rural, que não pode ser objeto de penhora. Não pode. Isso é para evitar que aquela pessoa que está no campo, que pegou um dinheiro para plantar naquela pequena propriedade rural, que ela venha a sofrer uma penhora e venha a perder a sua pequena propriedade rural. E, por esse motivo, ela fica obrigada a sair para a cidade, acontecendo o que aconteceu aí com o êxodo rural. Então, a Constituição de 88, ela buscou garantir isso, buscou garantir a pequena propriedade rural. Cuidado, porque tem banca que muda de pequena para média, ou coloca pequena e média. Pequena propriedade rural. Quais os requisitos que uma propriedade rural não tenha sido alvo de penhoras para os débitos decorrentes da sua atividade? Que ela seja trabalhada pela família. Trabalhada pela família. Se é pequena propriedade, pequena, não média, não grande, pequena. Se ela for trabalhada pela família não pode ser penhorada para os débitos decorrentes da sua produção. Pegou dinheiro no banco para plantar, aí choveu demais ou choveu de menos. Não conseguiu ter o dinheiro para pagar o banco porque não teve atividade produtiva satisfatória. Não pode ser alvo de penhora. Muito cuidado com isso, porque a banca colocou que pode ser alvo de penhora. Isso aí você marca ela como incorreta, obviamente que a correta é a C, e corre para o abraço. Mais uma questão na tela para a gente. Ó. Tá escrito aqui, né? Os incisos, se você quiser anotar,
E o nosso gabarito aqui é letra C, que é essa aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, já dei um spoiler aqui da outra. Ó. Nosso gabarito, letra C, aqui, ó. Aqui está errada, né? Não será objeto de penhora. Aqui, ó, sem armas, que eu falei. E aqui, ó, criação independe de autorização e não pode interferir, é vedado, é proibido a interferência estatal no seu funcionamento. Se você ficou na dúvida qualquer um desses, eu já deixei os incisos. Todos esses incisos são do artigo 5º da Constituição. Agora, João e Everaldo, eleitores das cidades de Nepotópolis, estavam circulando pelo pátio do batalhão da Polícia Militar quando escutaram que determinado oficial em flagrante de nepotismo. O que é nepotismo? Favorecer um parente com um cargo público de nomeação, de livre exoneração e nomeação. Não pode, nem um parente direto ali. Tinha acabado de nomear a filha para o cargo comissionado na corporação. Nesse caso, para evitar lesão à moralidade administrativa, é cabível a propositura de... A resposta é ação popular. Mas muita gente vai falar o seguinte: professor, eu ouvi a sua aula aqui, assisti a sua aula, você fala que para ação popular tem que falar que é cidadão. Não necessariamente. A ação popular é um remédio constitucional que, para a sua propositura, os legitimados são cidadãos. São pessoas que têm capacidade de cidadania no país. Então, são cidadãos. Ó. Ação popular. Ação popular. Só pode ser movida por cidadão. Cidadão brasileiro. Cuidado com o que eu vou falar aqui. A banca pode trazer um cidadão e a banca também pode trazer uma pessoa que indiretamente diz que ela é cidadão. Se eu falo que é um eleitor, quer dizer que ele é um cidadão brasileiro, porque ele tem atos de cidadania. Se eu falo que ele é um vereador, se eu falo que ele é um prefeito, ele é um cidadão, porque senão ele não poderia ser nem vereador, nem prefeito, nem eleitor, se ele não fosse cidadão. Então, implicitamente, essa questão não está nos dizendo que o João e o Everaldo aí são cidadãos dessa cidade que está dizendo aí, ó. Então, muito cuidado com isso aqui. A resposta está aqui, ó, ação popular. Ação popular, esse é o nosso gabarito. Ação popular, que eu já coloquei aqui de cara para você, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo se comprovado má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Se a pessoa não tiver de má-fé, ela não vai pagar as custas do processo e também não vai pagar o advogado da parte contrária, sendo isso, ela vai pagar sim. O objetivo desse remédio constitucional não é o bem próprio, é o bem da coletividade. Olha aí, ó. É propor ação que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo se comprovado má-fé, isento de custos judiciais e ônus da sucumbência. E no nosso caso aqui, do exemplo da questão, fala o seguinte, ó. Deu um colher de chá aqui, ó. Evitar a lesão à moralidade administrativa, mandado de junção, habeas data, habeas corpus e ação popular. Até por eliminação, você faria essa questão aqui. Não é uma questão de nível difícil. Uma questão comum também, a cada mais em todos os tipos de banco, a questão de VOF. E para marcar lá embaixo, o que você descobriu, né? Nas assertivas abaixo, marca VOF em relação ao contido na Constituição Federal, de acordo com os direitos e deveres individuais e coletivos. Salvo no caso de flagrante delito, ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Errado, né? Ninguém será submetido nem a tratamento desumano ou degradante em qualquer caso, não é somente no caso de flagrante delito. Não tem essa previsão de a pessoa ser tratada de forma desumana ou degradante. É uma garantia que o Estado está te dando. Então, essa primeira é falsa, porque não existe essa possibilidade, né? Só em caso de flagrante não existe essa possibilidade. Tirando essa primeira parte aqui, ó, ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, estaria correto. Tira essa primeira parte, salvo no caso de flagrante delito, que está errado. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Correto, né? Artigo 5º também da nossa querida Constituição de 1988. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas, salvo, em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso é correto, né? Esse direito à violabilidade das comunicações telefônicas, telegráficas, só pode ocorrer em duas situações. E ambas as situações têm que ser amparadas por ordem judicial. Investigação criminal ou instrução processual penal. Tem que ter um crime envolvido. Não pode ser, por exemplo, uma falta administrativa, uma ordem administrativa. Não pode ser ordem policial, tem que ser ordem judicial. Então, essa também está correta. Então, temos FVV. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, a letra A aqui, ó. Tudo está verdadeiro depois. Iminente perigo público poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É aquele caso, né, que eu sempre coloco aqui, quem assiste a aula da Vale aqui não erra nisso. Se o cidadão está numa situação que o bem dele vai ser utilizado pela autoridade competente no caso de iminente perigo público, ele só vai ter direito à indenização se houver dano. Então o cara aqui, ó, tem uma casa e aqui tem um prédio. Esse prédio aqui, ó, aqui tem um barranco aqui onde o bombeiro não consegue acessar. Esse prédio aqui, ó, tá pegando fogo. Aqui, ó, tem um portão dessa casa que fecha tudo aqui. O proprietário dessa casa não se encontra no momento. O bombeiro bate, porque não consegue. Ele vai lá, arromba o portão dele, coloca uma escada aqui, ó, e combate o incêndio no prédio. Uso de bem particular por autoridade competente no caso de iminente perigo público. Esse proprietário dessa casa só vai ter indenização se houver dano. Então, essa indenização só pode ser posterior, que a Constituição traz a palavra ulterior. Então, está correto. Se houver dano, vai ter indenização. Vai ser indenizado, será indenizado pelo Estado. Se não houver dano, não precisou quebrar o portão nem nada, o bombeiro conseguiu pular, combater o incêndio, não aconteceu nada com a casa. Ele não vai ser indenizado, somente se houver dano. Se a indenização é somente se houver dano, então eu parto do princípio que essa indenização só pode ser posterior. Beleza? Então, corretíssimo. Então, temos FVVV. FVVV. Uma falsa, 3 verdadeiras. Vamos à questão de número 6, para a gente fechar essa dica nossa. Está copiado e colado aqui, né? Ninguém será... Está copiado. O primeiro está falso porque fala em caso de flagrante delito. Não faz nem sentido, né? Se você quiser copiar os incisos aí, fique à vontade, dá um pause aí, copia aí os incisos para você dar uma lida. Se você errou algum, dá uma lida aí que ajuda bastante você a memorizar depois. Fechando aqui a nossa aula de questões, lembrando que eu vou gravar mais uma dica aqui para Guarda Civil Municipal de Cristalina, então já se inscreve no canal, ativa as notificações e também se você quiser adquirir a apostila, por um preço muito especial, clica aqui embaixo, converse com alguém da Vale aqui, com um colaborador, ele vai passar para você aqui todos os dados que precisa para você adquirir a apostila. Também tem no canal da Vale aqui tudo que você precisa saber para ser aprovado nesse concurso que você precisa cadenciar o seu estudo. Você não pode ficar assistindo aulas esparsas, não, que você perde muito tempo. Ajuda bastante a incentivar você a continuar estudando, mas para você estudar ali de forma cadenciada, para você realmente ter uma chance aí de ser aprovado, você precisa estudar de forma cadenciada. Não fala que você precisa estudar aqui na Vale, não. Você precisa estudar de forma cadenciada. Bater o edital direitinho ali. Porque não adianta você estudar esparsamente e achar que vai passar porque viu uma questão. Você precisa bater todo o edital, mesmo que você não vai gravar tudo, porque você é humano, é limitado, igual eu, igual todo mundo, mas você precisa ler tudo o que está no seu edital para você ter chance de ser aprovado nessa prova, beleza? Não estou colocando terror aqui, mas é o que acontece, beleza? Vamos lá. Questão de número 6. Assinala a alternativa correta em relação aos direitos e garantias fundamentais. No iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior independente de dano. Já começa aqui falando da passada, né? Não independe de dano. Depende de dano, sim. Só vai ser indenizado se houver dano. Já falei isso aqui, está lá no artigo 5º da Constituição. Qualquer dúvida, você volta aqui no 25, ó. Nesse aqui, ó. No caso de iminente perigo público, volta nesse. Vamos lá. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a sua celeridade e a sua tramitação. Correto. A lei penal, a tributária e administrativa não retroagirão salvo para beneficiar o cidadão. Está errado, né? A lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu. Esse é o erro dessa questão. A lei penal que não retroage. A tributária e administrativa pode retroagir, sim. Não existe essa previsão aqui para beneficiar o cidadão, não existe. Então, a letra D,
pela nossa análise, está incorreta, vamos achar o erro dela. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados e de comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, até aqui está correto, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de inquérito civil, ação civil pública, investigação criminal ou instrução processual penal. A gente viu que só nesses dois casos aqui, né? Investigação criminal e instrução processual penal, esse é o erro da questão. Então, ó, não vou entrar mais nas outras questões aqui. Se você quiser, me adiciona lá no Instagram e fala, professor, para a Guarda Civil Municipal de Cristalina faltam umas questões. Pede lá que eu te mando. Porque a gente chegou aqui no final da nossa transmissão, temos 30 minutos para passar essa dica rápida. Se você acertou todas as questões, parabéns, mas continue estudando. Se você errou alguma, não tem problema, volta aqui nas nossas aulas. Tem aulas de todos esses assuntos que eu falei aqui. Só está esparsa, se você quiser estudar isso de forma cadenciada, seja um aluno da Vale. Um abraço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, @magnacis44, estou lá para te ajudar. E aqui na Vale também, você não fica para trás. E até a última pessoa que precisar da nossa ajuda, a gente está aqui para ajudar. Não deixe de adquirir a apostila e tudo que você precisa para ser aprovado. Um abraço, fiquem com Deus.